Olá, meus amigos empreendedores do campo, estamos aqui para fazer mais um vídeo hoje para falar para vocês sobre preço e custo do leite. Nós temos acompanhado nos últimos dias aí várias postagens sobre a queda, a possível queda no preço do leite e também o aumento dos custos de produção. Eu já fiz um vídeo alguns dias atrás fazendo uma comparação com preço do leite e custo de produção lá no início do ano, quando a gente tinha um preço do leite mais baixo e também a gente tinha um preço mais baixo de alguns insumos, como por exemplo adubo, ureia e ração. E nesse vídeo de hoje eu quero abordar alguns assuntos relacionados a custo de produção, também um pouquinho sobre questão de forma de produção, né, sistema de produção, e ainda sobre o preço do leite, né? Não dizendo para você, não trazendo informação se vai ou não vai cair o preço do leite, porque isso a gente ainda não sabe exatamente como vai acontecer, mas trazer para você o que pode acontecer e o que influencia, o que pode influenciar a questão de preço do leite. Quero já deixar claro que tudo aquilo que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ser opinião minha, né? Que eu formei essa opinião a partir do conhecimento prático, a partir de estudos, né, e a partir de dados que eu procurei, vou trazer para você aqui nesse vídeo, dados que eu tirei de informações, né, de locais de informações confiáveis, como por exemplo, CPEA, Exalc, Milk Point e Scott Consultoria. Ok? Primeira coisa que nós vamos falar aqui é de custo. Tá? Vamos abordar um pouco a questão de custo. Custo de produção hoje do leite. Quais são os principais insumos que aumentaram o custo de produção? Adubo, ureia e o principal insumo hoje, a ração. Esses três insumos aqui são os insumos que tiveram a maior valorização nos últimos meses e são os insumos que mais vão encarecer o custo de produção do leite. Para vocês terem uma ideia, na ração nós temos o componente soja, que teve um aumento superior a 70% em relação ao ano passado. Agora, nos últimos dias, eu ouvi o preço da saca de soja a R$ 149, né? Isso é praticamente o dobro do preço que a gente tinha nos anos anteriores. Então, isso aqui principalmente elevou bastante o custo da ração. E tem o outro também, que é o milho, né? O milho também tá com preços aí de R$ 55 a saca, né? Então, isso também é um preço bastante alto. Então, são dois insumos, né, que aumentaram bastante o custo da ração, principalmente. Dependendo a qualidade da ração, a ração está quase o dobro do preço que estava no ano passado. Então são coisas que o produtor não tem muito como trabalhar, né? Enfim, ele precisa dar ração para os animais, ele vai precisar adquirir quando ele não consegue produzir a ração lá na propriedade. O que influenciou isso aqui? A estiagem influenciou bastante, reduziu a produção das lavouras, a exportação de soja para outros países também tem aumentado a procura, a demanda, né? E aí aumenta o preço também. E o que a gente pergunta é, isso aqui ainda continua subindo? Até quando isso vai subir? Bom, nós vamos ter uma safra de milho só lá pelo início do ano, e nós vamos ter uma safra de soja só a partir de abril, maio do próximo ano. Então até lá a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a gente pode prever que o preço ou continue assim ou talvez suba um pouco mais. Bom, qual é a nossa principal preocupação em relação a isso, né? Nossa principal preocupação é o custo, voltar a colocar o custo de produção, e aí a gente avaliar duas formas de produção, o confinado e o sistema a pasto. Hoje, qual é a dica que eu posso dar para vocês? Caprichem nisso aqui. Para você que é produtor, está assistindo esse vídeo, a minha dica para você, capriche nas pastagens agora para o verão.
faça pastagem em quantidade e faça pastagem com qualidade. Porque quando você tem uma pastagem muito boa, você vai diminuir o seu consumo da ração. Então você vai conseguir economizar na ração, que é um dos itens que está com o maior preço e hoje o que mais impacta dentro do custo de produção. A pergunta que eu faço hoje, na situação atual de custos e preços, qual desses dois produtores aqui será que está tendo um lucro maior na atividade? O confinado, que depende muito de ração, que depende bastante de silagem, ou o produtor que tem a base no pasto e ele só complementa com ração. Então, na minha visão, com certeza esse produtor aqui ele está tendo uma lucratividade bem maior na situação atual. Então eu oriento vocês a trabalhar bastante o pasto. Façam pastagem de qualidade, porque aí sim vocês vão conseguir produzir um leite a um custo um pouco menor. Claro, aqui você também vai usar adubação, né? Só que você vai ter proteína, muito mais proteína do que na silagem, e você vai conseguir reduzir o custo, principalmente com ração. Tá, falamos um pouco de custo, né? Agora vamos falar um pouco do preço do leite. Preço do leite. Eu gosto de estudar um pouco isso para a gente poder se antecipar, né? Para pensar como é que vai ser isso daqui para frente. Será que vai continuar aumentando? Será que vai baixar o preço do leite? E aí a gente vai ter aquela situação assim, os insumos vão continuar subindo e o que vai acontecer quando o leite vai começar a baixar, né? Como equilibrar essa balança aqui? Então o produtor tem que entender o que pode vir a acontecer e se antecipar para ele não ser pego de surpresa em algumas situações. O leite, preço do leite. Segundo o CPEA, o leite aumentou 56,4% a mais de alta em relação ao ano passado nessa mesma época. Uma das coisas que fez esse aumento aqui, principalmente, é a concorrência. A concorrência dos laticínios lá no campo em busca de leite fez com que esse preço do leite subisse dessa maneira. O que a gente tem visto e o que eu analisei é principalmente uma das coisas que são base para a formação do preço do leite é o leite spot. O que é o leite spot? O leite spot é aquele leite que sobra de uma indústria e é vendido para uma outra indústria. Por exemplo, a indústria tem os seus produtores, ela faz a captação de leite no campo, ela industrializa uma parte e aquilo que sobra ela vende para outros laticínios. O que aconteceu com o preço do leite no mercado? Foi isso aqui. Ele começou a subir e agora ele está começando a descer. Ele subiu aqui na primeira quinzena de setembro, ele chegou a um preço de R$ 2,63 o litro do leite spot. Agora, nesses primeiros dias de outubro, o preço baixou para R$ 2,16 o litro do leite spot. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Hoje, o preço do leite spot está mais barato do que no início de setembro. Como o preço do leite no campo, geralmente, um dos patamares utilizados para fazer o preço é o leite spot. Então, qual seria o significado disso? Quando o leite spot está mais alto, as empresas vão a campo, né, buscar o leite de produtor. Por quê? O leite spot é um leite que você não tem certeza que você vai poder comprar sempre. Hoje você pode comprar, amanhã pode ser que não tenha leite spot. Então, o leite do produtor é um leite mais garantido, ou seja, o produtor tem a produção dele o ano todo. Então, é menos risco para uma empresa trabalhar com um produtor do que trabalhar com leite spot. Então, assim como esse leite vai subindo, o preço pago ao produtor também vai subindo. No momento que esse leite começa a cair, né, a indústria pode comprar quantidades de leite spot e conseguir a um preço mais baixo, né, do que o produtor. Se a gente pensar, tá, 2,16, se o produtor está recebendo uma média, sei lá,
de R$ 2 por litro, esse é o preço que a indústria paga para o produtor. Aqui tem mais o transporte em cima, né? Tem mais os custos lá do produtor, enfim, que a empresa tem que colocar. Então, ela vai pagar mais, esse leite vai chegar mais caro na indústria do que R$ 2, principalmente por causa do transporte desse leite e de toda a infraestrutura que precisa ter por trás disso. Tá. Qual é a outra situação que a gente precisa observar? Além do leite spot, um balizador de preços também é a importação. A importação, ela também influencia bastante no preço. O que eu quero explicar com vocês com relação à importação? A importação de leite é algo negativo? Para o preço do produtor, sim, podemos dizer que seja negativo. Porém, para a indústria é algo normal. É como nós vamos comprar algo de fora. Por exemplo, você é produtor de leite, você pode comprar semente, insumos de uma empresa da sua cidade ou da cidade vizinha, dependendo de vários fatores. Preço, por exemplo. Se você conseguir comprar de um outro lugar mais barato do que você está pagando ali ao seu redor, é vantagem você comprar de outro lugar. Isso é algo no ramo de negócios, economia, enfim, é algo totalmente certo. Né? Não tem dizer, importação de leite é errada. Não é errado. É algo que a empresa pode fazer de acordo com a vantagem que ela vai ter em cima disso. Nós vivemos num comércio livre, né? A gente pode vender para fora e pode comprar de fora. Então, pensar que o governo precisa colocar regras, tudo bem. O governo pode, por exemplo, colocar uma taxação em cima do leite que vem de fora para que não baixe muito o leite no Brasil e não ocorra que você vai acabar quebrando os produtores aqui. Né? Isso sim. Agora, trancar a importação já seria uma medida muito drástica. E o momento que o governo começa a bloquear algo dentro de relações comerciais, isso não é legal para ninguém. Então vamos pensar o seguinte: o preço do leite ele teria que ter um patamar de uma estabilidade, vamos chamar assim. O preço no Brasil ele começou a subir e ele subiu acima daquele limite. O preço do leite na importação, mesmo com o dólar alto, e vamos usar aqui um balizador sendo o dólar, né? A partir do momento em que o preço dentro do país sobe muito, se você trouxer leite de fora, talvez você consiga, mesmo pagando taxas de importação, mesmo o dólar estando alto, você consegue trazer para dentro a um preço mais barato do que o preço do leite aqui. O que eu estava vendo em alguns estudos, que o leite importado chegava no Brasil a mais ou menos R$ 1,91 o litro. A gente fez uma comparação. Aqui no país, digamos que a média de preço seja R$ 2,05. Então o que acontece? A empresa vai importar leite e esse leite vai chegar num preço mais barato do que o produto aqui dentro. O que vai acontecer? Vai ser favorável importação de produtos lácteos. Bom, o que vai acontecer aqui? De forma simples e geral, o que pode acontecer? O preço no país pode cair um pouquinho para se equilibrar com esse preço aqui e a partir desse momento importar não vai mais ser tão favorável e esse leite vai ser utilizado mais aqui de dentro do país. Isso pode acontecer? Pode. Como eu disse no início do vídeo, eu não estou dizendo aqui no vídeo o que vai acontecer. Eu só estou colocando as situações que podem vir a ocorrer para você que é produtor de leite entender como que funciona o mercado. A partir daí vai se criar uma estabilidade novamente e os preços vão ficar estáveis. Pode ser que isso vá acontecer agora nos próximos meses. Porém, a gente tem que levar em consideração fatores como a concorrência no campo. Como tem bastante concorrência, bastante empresas indo atrás de produtores, talvez esse preço não caia, porque se uma empresa vir a cair o preço,
a outra empresa, se manter o preço, ela vai conseguir negociar com o produtor. Então isso é uma questão de concorrência no campo. Hoje essa concorrência está mais acirrada, então isso pode limitar a queda de preço. Qual é o principal problema e o que o produtor precisa estar atento? É se o nosso amiguinho dólar despencar muito. Aí sim a gente pode vir a ter uma queda bastante grande nos preços do leite, se o dólar despencar. Mas, enquanto que a gente não tem volume de leite sobrando, como nesse ano, nesse caso, não tem, a gente teve uma seca que prejudicou bastante a produção, reduziu as pastagens, reduziu a produção de silagem, né? Reduziu a produção dos rebanhos. A gente teve uma situação lá no início do ano, no final do ano passado e no início do ano, que o preço do leite estava bastante baixo. Então, muitos produtores encerraram a atividade, outros produtores abateram vacas, aquelas vacas que já eram mais velhas, que tinham problema, abateram novilhas também. E esses animais estão fazendo falta nos plantéis hoje de produção. Então, foram animais que foram abatidos e que estão fazendo falta no plantel. Outra situação que pode vir a acontecer, se o preço cair muito, né, nós temos aquela situação, custo subindo, preço caindo. O que vai acontecer aqui? Alguns produtores podem encerrar a atividade, né? Alguns animais podem ser levados para o abate, porque hoje o preço da carne também está em alta, né? Então, seriam opções que o produtor pode tomar dentro da atividade dele para conseguir levantar dinheiro e não sofrer muito no caso de uma baixa do leite e no caso do aumento dos custos de produção. Então são várias coisas que podem acontecer. Outra questão, nós estamos no final da entre-safra, então a partir das próximas semanas, dos próximos meses, vai ter um aumento de produção de leite, né? Pelos fatores naturais. Aumento de pastagem, pastagem de qualidade agora no verão. Geralmente, época de verão, se o tempo também colaborar e a gente não passar por uma nova estiagem, nós vamos ter aumento de produção, aumento de pasto, né? Isso também pode vir a impactar na questão de preço do leite, né? A pandemia em si, ela está voltando ao normal, só que aí tem duas análises que se faz. As coisas estão voltando ao normal, isso pode impactar também aqui, e uma coisa que pode impactar e que também ajudou a elevar o preço do leite nos últimos meses foi a liberação de recursos do governo, do auxílio emergencial, né? Esse dinheiro entrou para dentro da economia e a primeira coisa que as pessoas fazem é aumentar o consumo delas, ou seja, elas comeram melhor, digamos assim. Então elas começaram a consumir mais produtos, os lácteos foram um deles e isso aumentou o preço. Conforme esse recurso vai deixando de ser injetado dentro da economia, talvez isso também cause uma retração nos preços do leite. Então, são vários fatores, vários fatores. Qual o meu objetivo com esse vídeo? É mostrar para o produtor tudo aquilo que pode influenciar, né? Levar a informação para o produtor de uma forma clara e de uma forma simples. Eu vi agora nos últimos dias algumas pessoas que são renomadas na área do leite postando algumas coisas de uma forma um pouco, digamos assim, denegrindo a visão do produtor. É questão de dizer, começou as reclamações por causa do preço do leite. O nosso objetivo aqui no canal do YouTube, nas redes sociais, é levar informação para o produtor. Então, em primeiro lugar, o produtor tem que entender como funciona isso, para depois ele poder tomar uma posição e, a partir dessas informações, o produtor poder pensar o que é melhor ele fazer na sua propriedade, na sua realidade, para que ele não sofra com essas oscilações. Oscilação de preço a gente sempre teve, tanto no leite como nos outros produtos agrícolas, né? Isso é a coisa mais normal do mundo. O detalhe é o produtor entender por que elas acontecem e poder prever o que pode acontecer no futuro. E a partir daí organizar a sua propriedade para não ser pego de surpresa.
Espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Deixa aqui embaixo seu comentário. Eu peço também para você compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, para a gente levar a informação aos nossos amigos produtores. Um abraço para você e até o próximo vídeo.